Olá, o meu nome é Miguel, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou-lhe explicar porque é que deve parar de tentar corrigir a posição da sua bacia, nomeadamente a báscula anterior da bacia. Mas antes de seguirmos para o vídeo, subscreva o canal, deixe o seu gosto ou partilhe este vídeo com quem precisa de ouvir esta informação. Antes de mais, o que é a báscula da bacia e como é que consegue perceber se tem uma báscula anterior, neutra ou posterior? Na parte da frente da sua bacia tem dois ossos mais salientes, conhecidos por espinha ilíaca anterosuperior ou eias. Da mesma forma, na parte de trás das costas tem também dois ossos salientes, chamados espinha ilíaca posterosuperior ou eipes. Quando traçamos uma linha lateral entre a espinha ilíaca anterosuperior e a espinha ilíaca posterosuperior, percebemos que temos uma de três situações. Ou temos uma báscula posterior, que é quando o osso da frente está mais alto, ou temos uma báscula neutra, que ocorre quando os dois pontos ósseos estão no mesmo nível, ou então temos uma báscula anterior, que acontece quando o osso da frente está mais baixo. Caso esteja na dúvida, a báscula anterior da bacia é a mais comum entre a população em geral e normalmente está associada a uma lordose lombar, ou seja, uma curvatura lombar, neste caso para dentro. Em teoria, se tiver uma maior báscula anterior da bacia, vai também ter uma maior curvatura lombar, a chamada hiperlordose. Repare que estas posições da bacia não são apenas estáticas, são também dinâmicas na maior parte do dia e na maior parte das tarefas diárias que faz, seja por exemplo quando está sentado ao computador e aqui está com uma báscula posterior, seja quando tem que alcançar um copo no topo de um armário e aí faz uma maior curvatura lombar e por conseguinte terá uma maior também báscula anterior da bacia. Se quiser a versão resumida, eu explico-lhe porque é que a báscula anterior da bacia não é um problema. É porque o nosso corpo não funciona desta forma. Não é por ter uma maior báscula do que a média das pessoas em geral que vai ter problemas. Cada um tem a sua genética, cada um tem o seu estilo de vida. Bom, mas esta questão da báscula anterior da bacia foi tornada um problema através de uma teoria criada por um senhor chamado Vladimir Janda em 1979, chamada da síndrome cruzada inferior. De acordo com esta teoria, a báscula anterior da bacia é a consequência de desequilíbrios musculares que ocorrem na nossa bacia. Por exemplo, os músculos abdominais e glúteos estão fracos e os flexores da anca e os extensores lombares estão tensos. Assim, estes desequilíbrios musculares provocariam dor lombar, disfunção de movimento, dor sacroiliaca, entre outros problemas. Mas se nós formos ao site onde constam todas as informações sobre esta teoria, lá diz o seguinte: apesar do Vladimir Janda ter sido o primeiro a identificar a síndrome cruzada superior e a síndrome cruzada inferior, poucos estudos validaram o padrão específico de desequilíbrios musculares e anormalidades posturais associadas a estas síndromes de desequilíbrios musculares. E depois disto, e passados 40 anos de investigação científica, estas são as 5 principais razões pelas quais não deve estar preocupado ou tentar corrigir a báscula anterior da bacia. Primeiro, a báscula anterior da bacia é normal. Um estudo de 2011 descobriu que 85% dos homens e 75% das mulheres têm báscula anterior da bacia. Segundo, a báscula anterior da bacia não está associada a dores nas costas. Um estudo de 2014 descobriu que, se compararmos as pessoas que têm dores nas costas e as que não têm, não há diferença no ângulo da lordose lombar nem no ângulo da báscula da bacia. Um outro estudo de 2017 foi mais longe e descobriu que quem tem dor nas costas tende a ter uma lordose lombar mais pequena, portanto menos curvatura, o contrário do que seria expectável. Ainda um outro estudo em 1998 conclui o seguinte: este estudo sugere que entre o primeiro e o terceiro trimestre de gravidez, a lordose lombar, a posição da cabeça para a frente, o ângulo da curvatura lombar e a báscula da bacia aumentam. No entanto, as magnitudes e as alterações destas variáveis posturais não estão relacionadas com dor lombar. Mas nada disto é informação nova. Já em 1985, um estudo acompanhou mulheres durante 25 anos para compreender a ligação entre assimetrias posturais e dores nas costas e no pescoço. E descobriram que as mulheres que tinham maiores lordoses lombares, maiores cifoses dorsais, ou seja, as corcundas, e maiores básculas anteriores da bacia não tinham mais risco de ter dores na coluna. Terceiro, a báscula anterior da bacia não está associada a abdominais fracos. Um estudo de 1987 descobriu que não existe relação entre a função muscular abdominal, báscula da bacia e lordose lombar. E também dizia o seguinte: ensinamos aos utentes exercícios para fortalecer os músculos abdominais como forma de alterarem a sua postura em pé, mas a base teórica para esta prática não é suportada pelos nossos dados. Não existe relação entre função muscular abdominal
e báscula da bacia em pé, entre a função muscular abdominal e a lordose lombar e entre a lordose lombar e a báscula da bacia. Um estudo no ano 2000 conclui que em utentes com dor lombar crónica, a magnitude da lordose lombar e da báscula da bacia não tem relação com a produção de força dos músculos abdominais. E isto coincide com as conclusões que eu vos trouxe no vídeo de porque é que deve parar de contrair os abdominais, que vai aparecer alguns aqui em cima. Quarto, a báscula anterior da bacia não está associada a glúteos fracos. E isto foi confirmado tanto por um estudo de 2015 como outro de 2021. E por último, quinto, a báscula anterior da bacia não está associada a flexores da anca encurtados. E esta descoberta já foi feita em 1990 e confirmada por outro estudo em 2000. Para além disso, um estudo recente, em 2021, conclui que o número de horas que passamos sentados não tem influência na curvatura lombar quando estamos sentados. Isto até faz algum sentido, porque, por exemplo, a maior parte das nossas tarefas diárias são feitas com os cotovelos dobrados e não é por isso que nós não os conseguimos esticar totalmente. O que eu tenho visto na minha prática clínica coincide com a evidência científica. Nunca vi ninguém com uma báscula anterior da bacia e que tivesse dores por causa dessa báscula anterior. E se o seu problema for um problema biomecânico e não, por exemplo, uma espondilite anquilosante, é bem provável que o problema seja ou falta de força muscular em algum dos músculos ou simplesmente falta de mobilidade articular ou flexibilidade muscular. Não estou com isto a dizer que não possa haver alguém que tenha dores na zona da bacia ou lombares por causa da posição da bacia. Eu é que na minha prática clínica nunca encontrei ninguém assim. Ainda assim, eu não quero passar a ideia de que a báscula da bacia nunca é relevante. Por exemplo, se tiver dores quando está com uma báscula posterior, evite justamente essa posição, evite também passar muito tempo nessa posição ou então a quantidade de vezes em que está nessa posição, por exemplo, quando está sentado ao computador. Mas a báscula da bacia não é por si só, nem deve ser um diagnóstico, é uma posição normal que nós utilizamos ao longo do dia e evite demonizar esta posição porque de facto pode ocorrer um problema ainda pior, que é o de medo e de catastrofização desta postura. Um estudo em 2016 até acrescenta que a lordose lombar não é constante, mas sim altamente variável ao longo do dia e, em média, é bastante menor durante o dia do que em pé. O que é normal, porque passamos a maior parte do dia sentados. E se quiser alterar a posição da sua bacia por razões estéticas? Bom, não vejo mal nenhum nisso, tem todo o direito de tentar alterar esta posição, mas não se pode esquecer que, em grande medida, a sua postura é influenciada pela sua genética. E eu vejo muitas pessoas com ombros enrolados e com corcundas a tentar corrigir a postura justamente trabalhando só a parte de cima e esquecendo-se que o corpo deve ser avaliado como um todo, porque muitas vezes o problema está na bacia, na falta de mobilidade da anca, na falta de força dos membros inferiores. Por isso, quando tentar corrigir a sua postura, não olhe só para a zona que aparentemente tem um problema, olhe para o corpo todo. E depois há outras duas questões que é muito importante falar. Alguns profissionais do fitness criam programas e vídeos para corrigir a báscula anterior da bacia, justamente porque isso vende. E se reparar nos canais de YouTube mais conhecidos sobre fitness, vai reparar que os vídeos com mais visualizações são aqueles que prometem corrigir a báscula anterior da bacia. Estes profissionais alimentam-se dos seus medos e das suas inseguranças com vista a que gaste dinheiro num produto que, na verdade, não precisa. Segunda questão, aquelas fotografias do antes e depois são muito enganadoras. Se vier à minha clínica, por exemplo, e eu lhe diagnosticar com uma báscula anterior da bacia e fizermos alguns exercícios para corrigir, quase certeza que vamos ter alguns resultados. Seja porque se quer convencer que o dinheiro que gastou na minha consulta foi bem emprego, quer seja para validar a minha autoridade na área. Em 2018, um estudo descobriu que as variações posturais em pé são muito grandes, pelo que de manhã pode ter uma postura e à noite outra. Se eu quiser convencê-lo que os meus tratamentos são bons, eu vou marcar a sua primeira consulta para o final do dia e a segunda consulta para de manhã cedinho. Isto porque estará mais vertical e alinhado de manhã, justamente porque a ação da gravidade ainda não atuou sobre o seu corpo durante o dia todo. E se os exercícios estão a ajudar? Bom, isso é ótimo e é o objetivo de qualquer tratamento, mas não podemos concluir imediatamente que a báscula anterior da bacia é a causa das suas dores. Por exemplo, quando se comem mais gelados é quando há mais ataques de tubarões, mas isto acontece porque nós comemos mais gelados na altura do verão e é também nessa altura que vamos à praia e estamos mais expostos a ataques de tubarão. Portanto, os exercícios vão contribuir para ter uma vida mais ativa, para ser menos sedentário, justamente.
Qualquer que seja a razão, continue a fazer os exercícios, mas não se prenda sempre com o mesmo grupo, porque o mais importante é diversificar o máximo possível e gradualmente progredir nas cargas e na intensidade, e na duração e na frequência. Para terminar, lembre-se que o ângulo da báscula da sua bacia depende muito da sua genética. Outras pessoas têm outra genética e, portanto, não se compara a elas. E pronto, era isto que tinha para lhe trazer sobre a báscula anterior da bacia e porque é que não se deve preocupar muito com esta postura. Se tiver alguma dúvida ou não concordar com alguma coisa que foi dita neste vídeo, deixe nos comentários, partilhe. Peço também, obviamente, para subscrever o canal, deixar o seu gosto para que mais pessoas possam ver esta informação, porque há muitas pessoas e vídeos e muitas coisas a dizerem que tem que corrigir a postura da bacia porque senão vai ter imensos problemas de saúde. Como nós percebemos, isso não é verdade e os medos que nós incutimos nas pessoas depois mais tarde têm efeitos muito negativos. Bom, da minha parte, um grande abraço e até à próxima.